Graça e paz a todos que estão nos acompanhando, boa noite, seja bem-vindo a mais uma celebração da Batista Vila Formosa, numa semana muito especial, uma semana em que estamos comemorando, vamos comemorar no próximo final de semana, 10 anos de existência da Batista Vila Formosa. Sejam todos bem-vindos ao culto de quarta-feira, seja bem-vindo, é uma alegria, é um privilégio poder adentrar o seu lar e hoje nós resolvemos de forma diferente aqui, né? Inovar um pouquinho, mudar um pouco, até para falar um pouquinho sobre igreja. Já que estamos comemorando 10 anos de existência, precisamos saber, como igreja de Cristo, aonde queremos chegar, o que realizamos, quais são os desafios para as nossas vidas, né? Mediante a palavra do Senhor. E reunimos aqui então os pastores hoje da Batista Vila Formosa. Pastor Ailton Sá Pires, pastor auxiliar, pastor Gabriel Porto, que tem cuidado de educação cristã da igreja, com os estudos, inclusive tem feito os estudos aqui nas quartas-feiras, e hoje nós então interrompemos, né, esse estudo que vai ter sequência na próxima quarta-feira. E eu quero convidar você, aonde você estiver, na sua casa, aqueles que estão aqui presencialmente com a gente nessa noite, vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Ele tudo que Ele nos tem dado pela vida, pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor com você que está nos acompanhando. E até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou e Ele vai continuar sustentando cada um de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos como igreja do Senhor, mesmo mediante as dificuldades, Pai querido, com o número reduzido presencialmente, mas sabemos que o Teu Espírito, o Teu amor é que nos une e por isso a Tua igreja continua unida. Queremos Te agradecer por esses 10 anos, queremos Te pedir em especial, Pai querido, por aqueles que nesse momento não podem nos acompanhar porque estão enfermos, aquelas famílias que estão enlutadas, que o Senhor possa confortar, que o Senhor possa curar e que nós possamos reconhecer o Teu poder, a Tua soberania a cada dia e como igreja realmente viver segundo a Tua palavra, entender por que existimos, qual a nossa finalidade e ter cada vez mais certeza e convicção da volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a Tua igreja, Pai. Fica conosco, te pedimos e sempre pedimos confiados no único e poderoso nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para falar do tema de igreja, nós precisamos, ou do tema igreja, nós precisamos iniciar falando lá, se me permitam os pastores, lendo o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Até existe uma confusão, não é isso, pastor Ailton, pastor Gabriel, com relação a essa questão aqui. Quando nós falamos das portas do inferno, muita gente pensa em igreja fechada, não é nada disso. É a igreja que deve avançar para derrubar as portas do inferno, ou seja, ela deve continuar pregando, ela deve continuar adorando ao Senhor, ela deve continuar testemunhando, ela deve continuar sendo sal, sendo luz, sendo referencial, né? Ela deve continuar exalando o amor de Cristo, ela deve continuar amando o próximo, ela deve continuar realizando boas obras, porque as boas obras não salvam, mas todos os que são salvos, igreja de Cristo, tem vontade e prazer em realizar boas obras. E eu quero começar esse momento muito especial, sempre contando com a sua atenção, perguntar para o pastor Ailton, que também está aqui com a gente, e nesse momento de festa, de alegria, né? Mas a missão da igreja, de acordo com a Bíblia, na sua visão, qual é a missão da igreja, principalmente falando da igreja de hoje, da igreja contemporânea, da igreja brasileira, né, pelo momento que vivemos. Qual a sua visão com relação à igreja, pastor Ailton? Boa noite, pastor Adilson Brandão, pastor Gabriel Porto, aqueles que estão presentes e a todos que estão nos acompanhando.
uma alegria, né, podermos compartilhar da missão da igreja, compartilhar de igreja, no momento em que nós celebramos aqui na Batista Vila Formosa 10 anos, como já disse o pastor Adilson. Desses 10 anos, eu tenho acompanhado 6, que eu cheguei aqui em 2014 e tive a oportunidade de ser muito bem recebido por essa igreja, pela liderança. E diante dessa pandemia ao qual nós começamos, eu quero falar mais desse momento ao qual nós estamos passando, né? Em que, em março, mais ou menos, no final de março, nós fomos até ficar em isolamento social e até mesmo os cultos presenciais. E com isso nós vimos que o papel da igreja foi muito além, né? Apesar de nós já fazermos a questão social, essa questão social nesse momento de pandemia, ele aumentou de uma maneira sobrenatural. E nós vimos que a igreja teve um papel muito importante diante da sociedade, principalmente, devido a essa situação. E nós vimos, então, nós como igreja, até mesmo fazendo parte da nossa associação da Abansul, nós vimos que a associação, junto com as igrejas arroladas, nós fizemos um papel de levar até as pessoas aquilo que elas necessitavam. E não só as pessoas, mas até mesmo as entidades. Quando nós tivemos a oportunidade de levar protetores faciais para hospitais, UPAs, e nós vemos que o papel da igreja, a missão da igreja, nós temos que, o foco central é nós levarmos a palavra de Cristo, levar as boas novas do Evangelho, levar que Jesus Cristo é quem transforma a vida das pessoas. Mas neste momento ao qual nós estamos passando, nós sabemos que as pessoas precisam também algo a mais. E nós, como igreja, temos a oportunidade de fazer a diferença, de mostrar que aquilo que muitas vezes os governantes acabam deixando de fazer, que seria responsabilidade, e nós vemos como igreja uma atitude muito favorável para com essas pessoas, para que essas pessoas não passem por necessidade. Mas nós não podemos ficar por aí. E a missão da igreja, mesmo quando nós vimos os cultos presenciais serem interrompidos, nós não poderíamos deixar de levar as pessoas que estão nos seus lares, sem poder sair também, uma palavra de amor, de esperança, uma palavra de salvação, porque as pessoas estavam em suas casas, um local de refúgio, mas totalmente apreensivas. E a igreja teve um papel muito importante também, porque se adaptou rapidamente à situação. Aqueles que não tinham, né, ainda suas transmissões online, e fizeram com que essa mensagem chegasse até as pessoas. E nós vemos que lares que talvez as pessoas nunca adentrassem a uma igreja, a palavra do Senhor chegou através dos meios de comunicação ao qual nós estamos utilizando. Então, a partir desse momento, nós vemos que isso não pode parar, mas a cada dia nós temos que nos aperfeiçoar, nos atualizar, para que as pessoas possam continuar recebendo o alimento espiritual e também o material. Amém. Pastor Gabriel, nascimento da igreja, lá em Atos capítulo 2, né, versículos de 1 a 4, ali no dia de Pentecostes, e o texto que eu já li também, que é a primeira vez que a Bíblia faz referência à igreja, a gente pode dizer hoje, aproveitando o gancho da palavra do pastor Ailton, que a igreja retornou no formato de igreja dos lares, a igreja do dia de Pentecostes, a igreja primitiva, porque na realidade nós somos obrigados, né, até pela pandemia, pelo isolamento,
a passar a nos reunir em casa. E mesmo nas transmissões online, nós estamos alcançando os lares. Nós podemos dizer que a igreja, nesse momento, pelo menos na configuração teológica, ela voltou à igreja primitiva, até por causa do momento que passamos, pelas consequências do que passamos? É muito interessante essa colocação, né? Porque realmente eu estava pensando já nesse assunto, em trazer essa ideia, né? Porque se nós formos ver como começou, né, a ideia de comunidade, vamos pegar lá no Antigo Testamento. Né, o povo de Israel sai do Egito, fica os 40 anos no deserto, depois se estabelece ali na terra de Canaã. Ainda não tinha Jerusalém como território deles, não tinha um templo, o tabernáculo era móvel. Então, como eles cultuavam a Deus? Como eles tinham um dia de culto? Como eles celebravam, como eles adoravam? Era nas casas. E quem era o líder de cada uma dessas reuniões de adoração? O próprio pai da família. O patriarca da família, como uma família maior que tivesse avós, netos, o patriarca da família liderava isso. Os hebreus eles iam ao tabernáculo ou ao templo 3, 4 vezes por ano, né, nas grandes festas. Mas todo no decorrer do ano, a prática de adoração a Deus, de instrução, de ensino da palavra, de celebrar um dia específico para se adorar a Deus e ter os pensamentos voltados para Deus, era tudo feito em casa, né? E isso é um valor muito importante, porque nos mostra que a ideia inicial de igreja é uma família. Então, o princípio que Deus depois vai expandir no Novo Testamento é que a igreja se torna uma grande família, né? Eu gosto muito ali de quando Paulo fala que na eternidade nós seremos uma única família, todos filhos de um mesmo pai, tendo Cristo como nosso irmão mais velho, né? E isso é a ideia, isso reflete. Então, primeira coisa, a igreja ela tem que refletir o modelo de uma família em grande escala. Né? Nesse aspecto, o pastor da igreja local, aquele que lidera o grupo, é como se fosse um tipo de pai da própria comunidade. E isso é uma coisa que nos últimos anos tinha se perdido muito. As igrejas, elas, por N motivos, acabaram muitas adotando aquele modelo de igreja-empresa, né? Onde o pastor é muito mais um administrador. E eu creio que Deus, por meio de toda essa situação, nos fez relembrar que o que ele fundou lá atrás, que Cristo fundou lá atrás, não é uma igreja, é uma comunidade. É isso que vem o termo eclésia, comunidade, grupo, ajuntamento de pessoas, com o modelo de uma grande família. Né? Então, por conta disso, eu vejo que nós estamos retornando a isso, até com culto nos lares, né? Eu acho muito bonito, principalmente ceia, né? A ceia transmitida à distância, mas cada um celebrando a sua ceia. Isso me remete muito como era os hebreus lá atrás, né? No sábado, cada um fazendo na sua casa, na celebração da Páscoa, cada um fazendo na sua casa em paralelo, né? Então, todos com esse mesmo vínculo, com esse mesmo pensamento, essa mesma unidade, embora estando em lugares fisicamente separados uns dos outros, né? Na realidade, eu gosto muito quando a gente tem exibido esse vídeo. A igreja foi muito feliz, o pessoal de comunicação, eu sempre parabenizo eles. Esse vídeo que a gente passa, um deles, né, de comemoração dos 10 anos, quando aparece aquela última imagem da igreja como família, ali reflete muito bem essa missão, essa função da igreja. A igreja não pode ser um lugar onde as pessoas não se conhecem, um ajuntamento de pessoas. Falei alguns domingos atrás, pela manhã, no culto online, sobre isso. Parece que, com o tempo, né, a questão de empresa, igreja, aquela questão da pessoa entrar, sair, sem ser notado, perdeu aquele vínculo. Eu diria, talvez, como estão as famílias hoje, né? Muitas famílias. Isso é importante, essa recuperação. Pastor Ailton, quando a igreja fala, lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, da igreja como corpo de Cristo, nós estamos comemorando aqui os 10 anos,
O que a igreja tem que ser, o que ela tem que fazer para realmente ser o corpo de Cristo? Quando Paulo fala sobre isso, ele está querendo falar da união, do amor, mas como é que o pastor enxerga isso? Como é que você enxerga essa questão da igreja como corpo de Cristo? A igreja como corpo de Cristo, nós entendemos como cada salvo, como parte integrante do corpo de Cristo. Mesmo que neste momento, ainda que distantes, né, continuamos fazendo parte do corpo de Cristo. E o bom é nós estarmos reunidos como corpo de Cristo, né? Essa é a melhor forma como de nos juntarmos presencialmente, ali adorarmos ao Senhor. Mas nós estarmos ligados pelo Espírito Santo. O corpo de Cristo independe de nós estarmos aqui, ainda que eu esteja no meu trabalho, eu continue fazendo parte do corpo de Cristo. E ali eu tenho que refletir Cristo na minha vida. Então, nós não podemos nos esquecer que, aonde quer que estejamos, continuamos fazendo parte do corpo de Cristo. E a partir do momento que eu, fazendo parte do corpo de Cristo, estou em pecado, o corpo padece. E aí, não só eu, mas isso, de certa forma, fere o corpo de Cristo. E todo o corpo de Cristo sente. E aí é aquele versículo que diz, quando me alegro com os que se alegram e choro com os que choram. Assim também o corpo de Cristo. Porque nós nos entristecemos quando um membro da igreja está ali entristecido, porque perdeu um ente querido, porque está enfermo, ou outra situação qualquer. Essa é a essência do corpo de Cristo, é estarmos sentindo aquilo que o nosso irmão está sentindo. É nos preocupar com aquilo que o nosso irmão está passando e estarmos juntos, estarmos ligados. Essa união do corpo de Cristo nos faz dessa forma, sentirmos o que o outro sente e nos preocuparmos uns com os outros. Isso é importante e nesse momento em que, mesmo distantes, nós procuramos formas de nos reunir como corpo de Cristo. Né? Enquanto não podíamos nos reunir presencialmente, quantas vezes fizemos videoconferência com a igreja para nos unirmos ali, para poder conversar, para compartilhar e saber aquilo que o irmão estava passando ali, você comunicando um com o outro. Porque também não sabemos, quando estamos distantes, aí se não houver uma comunicação, não tem como eu saber se o pastor passou a semana bem, se eu não ligar para o pastor, se eu não tiver uma comunicação, ou com o pastor Gabriel, ou com quem estiver aqui presente. Então, o corpo de Cristo é essa unidade. A unidade também naquilo que nós vamos prestar de adoração ao nosso Deus. Todos os membros, né, juntos, ligados pelo cabeça, coordenados, que é Cristo. Então, eu posso concluir, de acordo com a palavra que eu já ouvi aqui de ambos, que a igreja também tinha perdido um pouco isso. Quando a gente fala de retornar à igreja primitiva, até com essa visão, às vezes, do dia a dia, aquela loucura, né, da nossa vida corrida, a igreja também tinha perdido essa questão de corpo de Cristo, né? Ou se não tinha perdido, ela tinha deixado um pouco de lado até pelas ocupações e tantas coisas. É essa a conclusão que você chega, Ailton? Isso. E aí, se nós formos lá em Atos 2, no versículo 46, e diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, estávamos fazendo isso, mas unânimes no templo, porque estamos ali unidos com o mesmo pensamento, voltados para a adoração naquele momento específico. Estamos juntos, unânimes. E aí caiu na graça do povo, e eu quero entrar na outra questão, pastor Gabriel.
Quando a gente fala de crescimento de igreja, é o maior desafio hoje, nós, pastores, líderes, a igreja completa 10 anos, a primeira coisa que tiver é histórico, né? Você pede lá para as secretárias levantar o histórico, quantos batismos, como é que a igreja cresceu, se a igreja não cresceu, essa corrida, essa preocupação, isso também é saudável? Ou se a igreja simplesmente ser igreja como a Bíblia diz, a igreja primitiva, esse crescimento vai ser natural, vai ser, primeiro, o crescimento é obra do Espírito Santo, né? E segundo, vai ser natural, por quê? Porque aí vamos cair na graça do povo, ou seja, vamos aí colocar na linguagem de hoje, vamos ter o respeito, a autoridade para falar de Cristo aí fora. Qual a sua visão sobre essa questão, né, da igreja hoje, ao invés de cair na graça do povo? E a gente viu essa semana, me permitam aqui, eu compartilhei com vocês uma mensagem, num país tipicamente cristão e religioso, né? A gente tem um padre sendo acusado de corrupção, uma pastora acusada de homicídio, né? E um espírita que está cumprindo pena por estupro e outras coisas. Esse é o país que se diz religioso. Isso acaba sendo escândalo, constrangendo, e assim vai ser difícil cair na graça do povo. Qual a sua visão do contexto atual, contexto bíblico, e essa questão de ser igreja, de ser corpo, de estar unânime, de estar todo mundo como templo do Espírito Santo, onde quer que esteja, representando realmente a igreja, sendo servo do Senhor? Um teólogo bastante conhecido, ele disse assim: não procure a igreja mais próxima da sua casa, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Né? E isso é uma realidade em nossos dias, né? Tantas igrejas preocupadas com o número, com o crescimento, um crescimento artificial, que eu poderia chamar de ficar inchado e não crescer, né? Porque, biblicamente, a igreja boa, verdadeira, saudável, ela tem que estar muito mais preocupada com qualidade do que com quantidade. Né? A própria Bíblia faz bastante analogia com o corpo, né? E pensando assim no corpo, no desenvolvimento de uma criança. Se ela é saudável, se ela está sendo bem nutrida, bem cuidada, naturalmente ela vai crescer. Uns mais, outros menos, né? De acordo com várias variáveis aí. Mas você não precisa fazer nada para ela crescer, só precisa cuidar direito. Se você cuidar direito, cresce, né? E a ideia de igreja é isso. O pastor de sucesso não é o rico, o poderoso, o famoso. O pastor de sucesso é aquele que mantém seu rebanho saudável. Uma igreja de sucesso é uma igreja que tem o seu rebanho, a sua comunidade saudável, em todos os aspectos. Né? E eu vejo assim que o maior desafio para nós aqui da modernidade, principalmente nós que vivemos aí em grandes cidades, aqui no caso São Paulo, é conseguir manter essa noção de comunidade. Até pelo sistema, o mundo capitalista, ele ensina muito o individualismo, né? Não, eu tenho que fazer primeiro para mim e se sobrar faz para o outro, cada um por si, Deus por todos, como diz aí o ditado, né? E o cristianismo não é assim. O cristianismo, nós temos que entender que nós vivemos numa comunidade onde cada um está interligado uns nos outros. Então, o que importa para mim tem que importar para ele, para ela, para ela. O que importa para ela tem que importar para mim e para você. E assim por diante. E todos caminhando juntos, desenvolvendo uns aos outros, né? Até interessante que a Bíblia ela usa 3 palavras diferentes para se referir ao líder da igreja local, né? Pastor, presbítero e bispo. E presbítero é exatamente a tradução de ancião. E quem era o ancião na antiguidade? Tinha aquela vila, aquele grupo de pessoas, e era aquele senhor, o patriarca, o líder do grupo, que era responsável por cuidar de todo aquele grupo, né? Então é daí que vem esse conceito, e eu vejo que nós estamos perdendo muito.
que cai naquele problema de a igreja deixa de ter uma visão de família e passa a ter uma visão de empresa, né, em muitos lugares, e isso perverte totalmente o princípio bíblico de igreja, né? Nós temos que cada vez mais retornar à igreja família, à igreja comunidade. Mas quando a gente fala de igreja família e comunidade, nós não corremos o risco de ter uma igreja de gueto? Porque quando a gente fala de família, na modernidade hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E é isso, a ideia é bíblica, mas a gente precisa deixar bem claro, até para você que está nos acompanhando em casa, quando o pastor Gabriel e todos nós estamos falando da igreja família, mas é uma família, me permita um comercial aqui, não é nenhum merchandising, né? Mas tinha um comercial que dizia que sempre cabe mais um, né? Sempre tinha mais um, né? Não vou citar a marca, mas falava isso. Então, a igreja família, a gente não pode esquecer disso, porque o grande desafio nesses 10 anos de Batista Vila Formosa, o desafio nosso é não nos tornar um gueto, aquela igreja que ela vive só para ela, né? Então o pessoal já está aqui, já conhece a Cristo e nós vamos continuar. Quando a gente fala de família, é uma família que é para a cada momento receber mais, né? É aquela mãe domingo, aquela avó que quer a família inteira reunida, aí os netos cresceram, aí levaram os amigos, levaram as namoradas, e essa família vai crescendo. Porque quando a gente fala de família, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser limitada só ao nosso grupo. Então esse também eu entendo que é o grande desafio. Uma família de portas abertas, né? Sempre aberta a receber novos membros da família. Bem definido, uma família de portas abertas, né? A gente fala que o lar é a família, o lar é o asilo inviolável, mas nesse caso de igreja é completamente diferente. É realmente uma família de portas abertas. Ailton, como é que a gente poderia falar um pouco sobre, mesmo nesse período, na modernidade, igreja como templo do Espírito Santo? Nós ouvimos muito isso agora, até pelo distanciamento. Cada um está na sua casa, você que nos acompanha, mas nós somos igreja, templo do Espírito Santo. Quando a gente fala de templo, por exemplo, quando nós falamos aqui do templo da Batista Vila Formosa, nesses 10 anos, houve, é claro, muitas mudanças, adequações, melhoras, né? E quando nós falamos de templo do Espírito Santo, nós também precisamos melhorar. Nós precisamos, às vezes, fazer uma reforma, né? Nós precisamos de uma boa iluminação, nós precisamos, no nosso caso, de uma boa alimentação. Como é que a gente pode enxergar, com a sua visão, também ainda em Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, sobre templo do Espírito Santo, igreja como templo do Espírito Santo? Bom, templo do Espírito Santo somos nós, né? Primeiramente. Então, nós temos que ter o cuidado de não ter a igreja, as 4 paredes, como o local onde o Espírito Santo está. É só ali que vai estar. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, aonde eu estiver, eu sou o templo. Então, porque tem o versículo que fala que nós somos edificados a cada dia. E nós, como templo do Espírito Santo, nós, como disse também no trabalho, ali somos templo do Espírito Santo. Mas nós temos a igreja, o local onde os salvos se reúnem para ali adorar ao Senhor. Nós temos que ter uma estrutura, temos que ter o local, mas nós somos luz. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós devemos fazer a diferença por onde quer que andemos. Nesse sentido, eu entendo que nós seremos a cada dia aperfeiçoados, devemos buscar a santidade e assim estarmos cheios do Espírito Santo. Buscarmos através da palavra, através da oração, aí nós seremos templo do Espírito Santo. Agora, se nós não buscamos a presença de Deus, não oramos, não lemos a palavra, como poderemos estar cheios do Espírito Santo, se nós não temos contato com Deus, né? E ser luz aonde quer que sejamos. Então, eu entendo que o Espírito Santo, nós, como templo do Espírito Santo, estarmos reunidos, com certeza,
o Espírito Santo está nesse lugar. E aí estamos todos reunidos na presença do Senhor. A gente fala de tempo do Espírito Santo, pastor Gabriel. A maior dificuldade que nós enfrentamos nesse período de pandemia foi a questão da ministração da ceia, né? Porque muitos entendem que ainda, né, uma visão equivocada da igreja como corpo, a igreja como templo do Espírito Santo, que aqui tudo tem coisa que só pode ser realizada no templo, né? Então aí nós tivemos que, mais uma vez, uma dificuldade, quebrar paradigmas para ministrar a ceia, para o pessoal que está nos acompanhando, as famílias, ministrar a ceia online. Eu ouvi muitas coisas a esse respeito que isso era um absurdo, um absurdo. Mas aí quando se nós somos corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, nós podemos estar em casa e ter a ministração da ceia, como você mesmo falou da igreja primitiva, que o chefe da casa, o patriarca, era o, vamos dizer, o pastor local, não é verdade? E aí, qual a sua visão desse aspecto? E eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aí, deve ter enfrentado essa dificuldade, você pastor, líder, né? Como administrar isso? Vamos ministrar a ceia, não vamos? Nós aqui ministramos logo no início, fomos uma das primeiras igrejas que decidimos ministrar a ceia online. Mas quando nós perdemos essa visão e focamos aqui as quatro paredes do templo, nós criamos essas regras, esses paradigmas, e aí a gente começa a fazer aquela questão ritual, né? E não a ação do Espírito Santo. O que você pensa disso? Você interpreta isso, né? Nesse momento, era um momento de exceção, momento de pandemia, deixávamos de realizar a ceia? Simplesmente por isso é claro que a gente sabe aí o contexto da ceia, a questão teológica, corpo reunido, entendemos, mas esse é um momento diferente. O que você pensa disso à luz das Sagradas Escrituras? É importante nós vermos a origem, né? A ceia, ela é um memorial que veio substituir o memorial da Páscoa. E a Páscoa sempre foi realizada nas casas. Os hebreus não iam no templo fazer a Páscoa, iam cada um na sua casa. O próprio Jesus fez a primeira ceia ali numa Páscoa, numa casa. Ele não pegou os discípulos e falou, vamos subir para o templo e fazer ela dentro do templo, né? Da mesma forma, a igreja primitiva também se reunia nas casas. E em tantos outros lugares, né? Por exemplo, os romanos se reuniam escondidos em catacumbas. Já pensou? Que estranho seria para nós fazer um culto, uma ceia dentro de uma catacumba, né? Então, mas isso são exemplos para mostrar que o lugar em si não importa. O que importa é o valor, é o memorial, é entender o que está sendo feito, né? Romanos 12, ele sintetiza bem essa ideia. Ele diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto, é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos muitas vezes alguns vícios de linguagem, eu vejo assim, e falando com todo respeito, que, querendo ou não, o movimento protestante começou com ex-católicos, digamos assim, não é? Então, Lutero era um ex-católico e assim por diante. E, querendo ou não, o movimento protestante ele acabou herdando ou absorvendo alguns padrões católicos. E um deles é essa ideia de templo, né, de o lugar ser consagrado, Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, esse lugar é especial, né? E não é um conceito bíblico, né? E tantas outras coisas, por exemplo, o pastor é sacerdote? Não, todo cristão é um sacerdote, e Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Então, nós temos aí esse que nos desarraigar desses conceitos católicos que ainda permeiam o cristianismo em muitos aspectos, né? E um deles é essa ideia de templo físico, né? Quando o conceito bíblico não ensina nada disso. Também nós temos que
de nos desvincular um pouco dessa ideia de só estou cultuando quando eu entro na igreja. Quando eu ponho o pé para dentro aqui, estou cultuando. E quando acaba o culto, aí eu ponho o pé para fora, não estou mais cultuando. Né? A roupa, né? A roupa de vir da igreja, a roupa de usar lá fora. Exatamente. Né? Essa roupa é só para ir na igreja. Na semana inteira não precisa usar ela, só para ir na igreja. O linguajar, né? O linguajar que eu uso na igreja é um, que eu uso lá fora é outro. É um conceito. É todo o evangeliquez, né? É o pacote. Né? Então, esse texto deixa bem claro, né? A nossa vida é um culto a Deus. O culto começa quando você se converte e vai durar a sua vida inteira, até a eternidade. Amém. Quando nós falamos de igreja também, a gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer, você está nos acompanhando também, não pode esquecer, sempre a gente ouve a pergunta, qual é a igreja certa? Qual é a igreja verdadeira? Qual é a igreja que eu devo buscar? Essa é uma pergunta que até Cristo voltar, muita gente vai fazer, mas à luz das Sagradas Escrituras, a igreja certa não é a igreja A, B, C ou D, mas a igreja que caminha de acordo com os princípios bíblicos. Né? Quer em casa, quer num salão alugado, quer na sede própria, quer num lugar confortável como é esse nosso, ele se tornou bem mais confortável ao longo dos anos, isso tem que tomar muito cuidado para não nos acomodar, quer num lugar, eu vi outro dia um culto na África, né? Na parte pobre da África, né? São dois mundos como o nosso, eu vi no Quênia, eu assisti alguns cultos, né, transmitido, o pessoal missionário enviou para a gente, em uma situação precária. Né? Outro dia eu vi lá uma equipe de louvor formado por microfones que eram garrafa PET, não sei se alguém observou esse vídeo, e eles tocavam numa bateria confeccionada de latas usadas, eles montaram, mas eles estavam cultuando, eles estavam adorando, né? E aí eu posso comparar com uma oferta da viúva pobre. Muita gente contribuiu, mas a que Jesus deu exemplo para os seus discípulos foi ela, porque ali foi a verdadeira contribuição, entrega, né? Ela deu aquilo que ela tinha. Então, muitas vezes não é o lugar, não é o lugar, né? Mas é o que a gente vai no coração. Pastor Ailton, qual o desafio para os próximos anos, não só para a igreja local, mas para a igreja contemporânea? Com todos esses desafios, sabemos que a volta de Cristo a cada dia vai se aproximando. Qual é o grande desafio da igreja como corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo, como noiva do Cordeiro, né? Quais são os desafios nossos como líder e como pastor para a igreja atual? O que nós precisamos pregar? No programa de amanhã online com o pastor, estou encerrando aquela série de temas sobre religião e política. Eu diria até, poderia também colocar no tema igreja e política, né? O tempo hoje é isso que a gente vê, além de igreja e empresa. Qual o grande desafio à luz das Sagradas Escrituras para a igreja de hoje? O grande desafio para a igreja de hoje é que ela não perca a essência. E ter como regra de fé e prática a palavra de Deus. Ter como base, fundamento, a palavra de Deus, para que possa levar o verdadeiro evangelho. Ter Cristo como centro e não levar apenas promessas, prosperidade, porque as pessoas anseiam em ser prósperas. Todos anseiam ser prósperos, mas nós sabemos que também teremos aflições. E a Bíblia deixa claro isso. Então, é fundamental que a igreja de hoje continue levando a verdadeira essência do Evangelho, que é o amor, que é o perdão, que é a restauração de vidas, e não se deixar levar por aquilo que o mundo anseia e que as pessoas anseiam.
E porque somente os desejos da carne, é fácil as pessoas irem por esse lado. É fácil você levar essas palavras para as pessoas. E aí terão lugares repletos de pessoas, mas pessoas vazias, pessoas que vão em busca não do Deus que transforma, não do Deus que dá uma esperança, traz esperança e salvação para aquela vida, mas elas vão em busca apenas de algo para saciar a sua necessidade. E as igrejas não podem se deixar levar por isso, mas estarem preocupadas realmente em levar o evangelho que transforma, que faz a pessoa realmente converter. Se ela andava de um jeito, ela não anda mais. Porque Deus, Jesus Cristo, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E essa a mensagem que a igreja tem que levar e fazer com que seja viva e praticada por cada um de nós. Antes de saber o ponto de vista do pastor Gabriel, eu queria me dirigir a você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí. Qual é a sua visão para a igreja? Qual o desafio da igreja de hoje? Pode mandar para a gente aqui, e não vai dar para responder agora ou comentar todos, é muita gente, mas eu gostaria muito de ter a sua visão, saber o seu ponto de vista. Qual é a visão, a sua visão para a igreja de hoje, para a igreja contemporânea? Qual o grande desafio? Pastor Gabriel, qual é o desafio para a igreja até a volta de Cristo, a igreja de hoje? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, as cartas de Paulo a Timóteo são cartas que eu gosto especialmente, né, porque são cartas para pastores, né, nos ensinam muito como agir. E Paulo diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então eu vejo que aqui a missão para a igreja é continuar sendo igreja. Uma igreja bíblica, verdadeira. E o que é uma igreja verdadeira? Uma igreja que prega a palavra, ensina a palavra e vive a palavra. Né? E nós realmente não nos incomodarmos com pessoas que estão aí enchendo grandes auditórios, pregando heresias, distorções, desvios que não têm nada a ver com o ensino bíblico correto, né? E que, na verdade, afastam as pessoas de Deus. Eu vejo que, hoje em dia, muitas pessoas elas não querem Deus, elas querem o gênio da lâmpada. Né? Elas querem esfregar a bibliazinha lá e Deus aparecer e falar: tem 3 desejos, o que você deseja? Né? E a gente sabe que não é assim. Né? O evangelho exige renúncia, exige empenho para que se possa seguir a Cristo. Então eu acho que o grande desafio para a igreja é continuar sendo igreja no verdadeiro sentido, no sentido bíblico, e não deixar se contaminar por esses modismos e por esses falsos mestres que estão fazendo muito sucesso e arrebanhando a muitos. Né? Ok. Meu ponto de vista, o maior desafio da igreja vai continuar sendo até a volta de Cristo cumprir o principal mandamento:
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí sim, nós não vamos nos contaminar com esse modismo, nós vamos continuar com a regra de fé e conduta da palavra do Senhor, e em decorrência desse desafio, em consequência, melhor dizendo, do cumprimento desse desafio, né, de amar, eu entendo que a própria igreja, ou as igrejas, vão ter uma visão realmente do Senhor. O grande desafio é deixar o nosso eu de lado, ouvir a vontade do Senhor. E para ouvir a vontade do Senhor e deixar o eu de lado, é necessário amar a Cristo e amar ao próximo. Uma coisa que nós vimos nessa pandemia, inclusive em famílias cristãs, foi a falta de amor. Hoje eu vi a reportagem sobre o aumento de violência no lar, feminicídio, ao passo que caiu mortes no trânsito, nos homicídios, latrocínio, aumentou, né, muito consideravelmente a violência no lar. Isso mostra que nós precisamos realmente continuar pregando o Evangelho, continuar vivendo, e a igreja precisa continuar priorizando a adoração ao Senhor, o cuidado de pessoas, e aí sim, ela vai trabalhar na área social, ela vai trabalhar na área do evangelismo, ela vai transformar a vida de pessoas, não ela, mas ela vai trazer pessoas, incomodar pessoas para que o Espírito Santo possa atuar e transformar a vida. A igreja precisa ser moderna, ela precisa usar todos os meios que temos, aliás, isso ficou comprovado agora. Quero ver a igreja que não quer usar a internet, as redes sociais, como é que ela vai conseguir chegar na ovelha, o pastouro, né? Então nós precisamos sim usar todos os meios que o Senhor nos dá, mas sem perder, como muito bem os pastores já disseram, a essência. Meu desejo, minha oração é que o Senhor continue abençoando a igreja de hoje, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua família, a igreja que você faz parte, a Batista Vila Formosa, por esses 10 anos. Quero cumprimentar aqui os pastores, os irmãos que estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando, que o Senhor continue dirigindo as nossas vidas e que o Senhor continue nos dando força, né, renovando as nossas forças para superar esses obstáculos e esses momentos. Quero convidar você em casa também a agora orar ao Senhor, agradecendo por termos também essa liberdade, a liberdade que temos religiosa no nosso país, apesar de todas as lutas, poder nos reunir, inclusive na pandemia, durante a pandemia, né? Conheço igrejas que nem teve esse período, continuou reunindo, pregando o Evangelho. Isso também nós devemos agradecer a Deus. Eu quero convidar o pastor Gabriel Porto a orar, depois quero fazer algumas comunicações, fique atento, nós temos aí as nossas programações de aniversário de final de semana. Oremos, irmãos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa reunião que nós tivemos, em que a sua palavra foi exposta, os princípios bíblicos foram expostos, que nós pudemos alcançar lares, pregando a palavra de Deus, falando da tua verdade, Senhor. Peço para que abençoe as vidas, tanto dos presentes aqui, quanto de todos que estão nos assistindo, para que eles possam, antes de tudo, entender que precisam da tua salvação e entregar verdadeiramente suas vidas a ti. E com essa transformação, a vida deles voltará para o eixo e tudo começará a se organizar. E assim eles terão condição de ter o sustento, de ter a ajuda que precisam em todas as áreas da sua vida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Peço também para que abençoe esta igreja, que sempre foi local de salvação, local onde o teu evangelho é pregado, onde pessoas são transformadas, onde pessoas recebem a tua salvação, Senhor. Peço para que continue abençoando durante muito tempo, para que nós possamos continuar sendo canais de bênção, de transformação de vida e da tua salvação, do teu evangelho para todos os que precisam ouvir.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você para as nossas programações dessa semana. Amanhã nós temos às 21 horas online com o pastor. Vamos receber o professor e doutor em ciência da religião, Eulário Figueira. Ele é coordenador do curso de pós-graduação da PUC São Paulo. Nós vamos falar sobre o tema religião e política. Ele vai falar um pouco sobre a ciência da religião. Vai ser muito bom. Se você quiser nos acompanhar pelo canal do YouTube da Batista Vila Formosa, às 21 horas, amanhã, quinta-feira. No próximo final de semana, deve ter a imagem aí, o pessoal deve colocar. Nós temos uma live especial, live que será transmitida ao vivo, em comemoração aos 10 anos, a partir das 19h30, 7h30 da noite do próximo sábado, dia 29. Você já deve estar sabendo aí pelas redes sociais, mas eu quero fazer um convite especial a você. Vai estar aqui a Fanny Luiz, o Júnior Brandão, a banda, além dos canais de YouTube que nós vamos lançar, canal do Vila Kids, canal do Vila Mulher, do Vila Adoração. Eu quero convidar você para nos acompanhar. Você que já fez parte da Batista Vila Formosa, hoje está em outra comunidade, esteja com a gente, está aí, você pode acompanhar a partir das 19h30 pelo Facebook e pelo YouTube. Eu quero convidar você, compartilhe essa imagem, ela já está aí publicada no Facebook da igreja, você pode compartilhar, convidar os amigos, vai ser muito gostoso, é uma live voltada para a música, né? Para um momento especial da igreja. No próximo domingo, pela manhã, temos a celebração online, o pastor Gabriel Porto vai estar pregando pela manhã, depois nós temos uma celebração às 19 horas. Temos umas 16 horas, mas essa não será transmitida para o pessoal que não tem conseguido assistir os cultos aqui. A gente fez um culto especial às 16 horas. Mas às 19 horas você pode acompanhar o encerramento das programações de comemoração dos 10 anos da Batista Vila Formosa, onde nós teremos novamente a participação do coral principal, do coral Kids. Além da entrega da palavra do Senhor, eu quero convidar você e quero agradecer você também que tem nos acompanhado. Quero deixar o 0800 que vai aparecer também aí na tela, para que você possa utilizar para fazer a sua reserva, para assistir os cultos presencialmente aqui na igreja. Lembrar que os cultos dos domingos às 19 horas, ele é transmitido online, mas é ao vivo e você pode estar aqui presencialmente desde que você faça a sua reserva antes, por uma questão de segurança, de cumprimento dos protocolos. Se você estiver também passando por uma dificuldade, quer que nós oremos pela sua vida, os pastores, ou o Ministério de Intercessão, é só você usar o 0800 que está aparecendo aí na sua tela, e nós vamos ter prazer, alegria em poder orar pela sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar na sua vida, na sua dificuldade, de acordo com a vontade dEle. Quero agradecer você também que tem participado e cooperado financeiramente. Durante esses 10 anos a igreja tem se mantido, a igreja tem podido ser bênção na vida de outras comunidades, de outras igrejas. Agora na pandemia nós temos ajudado famílias, temos inclusive ajudado com alimento, temos acompanhado, e você pode também fazer a sua contribuição, a doação, através da conta, dos dados bancários que estão aparecendo, que vão aparecer aí na tela também. Eu quero mais uma vez agradecer todos vocês que aqui estiveram conosco nessa noite, agradecer você que está nos acompanhando até agora, e nada melhor do que encerrar essa celebração com uma música, com um momento de louvor, e eu tenho certeza que isso vai renovar as nossas forças. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família, e que nós todos juntos possamos, como igreja de Cristo, e se você ainda não faz parte do corpo de Cristo ou de uma igreja independente da sua denominação e religião, o mais importante é se decidir ao lado de Cristo. Nosso desejo e nossa oração é que você e a sua família continue sendo abençoado e direcionado pelo Senhor. Depois do intervalo, depois da música, nós estaremos encerrados do culto dessa noite. Que Deus abençoe mais uma vez você. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.